Bom, vamos fazer o exercício que a gente fez no final da aula, só que para outro ponto de operação, tá? Porque para aquele ponto de operação inicial que do exercício da aula era menos 0,5 mais J0866, era inviável, tá? Não tinha como fazer, tá? Então aqui já escolhi um ponto de operação viável para esse sistema. Tá? Então a estrutura de um filtro primeira ordem vai ser CDS igual um ganho K vezes S mais um zero, né? Dividido por S mais um por, certo? Essa estrutura, né? Então temos que criar um polinômio, né? Então criar um polinômio ADS, né? Que vai ser igual a que esse polinômio vai ser igual a que. Vamos ver. O ponto CD está composto por uma parte real e uma parte imaginária, né? A parte real se chama sigma, certo? A parte real vai ser o sigma, né? E a parte imaginária vai ser um ômega d, certo? Ômega d. Ok? Então o polinômio ADS que tenho que criar tem que estar composto por S mais sigma ao quadrado, certo? Quadrado mais ômega d quadrado, certo? Ômega d quadrado, né? E daí tenho que multiplicar por S mais 5 vezes sigma, né? 5 vezes sigma mais vezes S mais 10 vezes sigma, né? Vezes S mais 15 sigma e assim por diante, certo? Aí vou fazendo S mais 5, S mais 10, S mais 15, S mais 20, 25, 30 e assim por diante, né? Vou utilizando os termos, né? Ok. Então, como a gente sabe onde parar? Essa função de referência vai ter de ordem n igual a 2, certo? Aquela função de referência, a planta é segunda ordem, né? Então o polinômio A tem que ser uma ordem maior, tá? Ou seja, aquele ADS tem que ser n igual, tem que ser de uma ordem n vezes mais 1, tá? Esse negócio não ajuda muito, né? N mais 1, tá? Então, se a planta é ordem 2, n igual a 2, esse polinômio S tem que ser de ordem n mais 1, ou seja, a terceira ordem, né? Então, esse termo aqui vai formar um sistema de segunda ordem, né? Para completar a terceira ordem, tenho que multiplicar por S mais 5 acima, né?
Se eu precisasse completar quarta ordem, seria S vezes S, aí completa a quarta ordem, né? Se eu precisasse formar uma quinta ordem, terei que pegar esse polinômio aqui, vezes esse termo e esse termo, né? Aí faria quinta ordem, tá? Então, nesse caso concreto, a ordem é n igual a 2, então eu preciso ordem n mais 1 igual a 3, terceira ordem. Então terei que ser aquele termo vezes S mais 5 cima, ok? Então, o polinômio A de S vai ser S mais cima quadrado, né? O cima é 1,35, mais ômega d quadrado, que seria 3,3 vezes S mais 5 vezes cima, né? Certo? Esse seria o polinômio de terceira ordem, ok? Então, desenvolvendo esse lado, né, vou ter S quadrado mais 2.7S mais 12.71. E aqui 5 vezes cima dá 6,75, certo? Ou seja, o polinômio vai resultar em S quadrado mais 9.45S quadrado mais 3094S mais 8581. Ok? Bom, agora vamos formar uma função f que vai pegar a planta G, vai multiplicar o C e vai fechar a malha, tá? Então, a ideia é ter a planta C em série com o G, certo? E fechar a malha com esses dois elementos, né? Certo? Certo? Algo assim. O bloco controlador com o bloco G, fechamos a malha e a gente obtém a função, tá? Então aqui temos o controlador em série com a planta G em malha fechada, que seria C vezes G dividido por 1 mais C vezes G, certo? Então aqui o produto CG dividido por 1 mais produto CG, certo? Aí resulta nessa função de referência, certo? Aí fiz a simplificação, certo? Ok. Agora vamos chamar TDS o denominador de FDS, tá? Então, TDS vai ser o denominador de F, certo? Então, a função TDS vai ser S mais 1 vezes S mais 2 vezes S mais P mais 3 vezes K S mais U0, né? Bom, desenvolvendo o produto, certo? A gente tem esse polinômio aqui, né? Agora a gente organiza os termos pelas derivadas, né? Terceira derivada fica aqui, segunda derivada é S quadrado, né? Aí junto o 3 com o P, né? Daí a derivada primeira, que seria o S, junto o 2S mais 3P mais 3K, né? E os termos sem derivar, né? Ou sem S, 2P mais 3K, né? Então, isso seria o polinômio T, tá? Então agora vamos comparar o polinômio A com o polinômio T, certo? Tenho que comparar esse polinômio daqui com esse polinômio daqui, certo? Termo, termo, né? Ok? Então comparamos esse quadrado com esse quadrado, né? 9,45 com 3 mais P. Comparo 30,94 com esse termo aqui, certo? Depois comparo 85,81 com esse termo aqui, tá? Então aqui coloco o polinômio A e o polinômio T lado a lado, que fica mais fácil de analisar, tá? Então aqui temos o termo nesse quadrado, certo? Esse quadrado a gente compara o 9,45, certo? Com o termo 3 mais P, certo? Então correspondente a esse quadrado, certo? Então eu comparo 9,45 esse quadrado mais 3 mais igual a 3 mais P esse quadrado, né? Aí P resulta C45, que seria o polo, certo?
Daí a gente compara os termos com esse primeiro, né? Primeira derivada, que seria esse termo aqui com esse termo aqui, certo? Esse termo aqui, né? Então aqui temos 30.94s igual a 2 mais 3p mais 3ks, né? Daí o k vai resultar em 3.19, que seria o ganho, né? Temos o polo e o ganho, falta o zero, né? Então, zero eu calculo comparando os termos sem esse, certo? Sem derivada. Esse termo sem derivada, certo? Do outro lado, seria o termo sem derivada, né? Ou seja, que não tem esse, certo? Que não tem esse, certo? Pá. Isso aqui não ajuda muito, né? Aí, né? Tá? Então, comparo 85.81 com 2p mais 3k aí, né? Aí substitui o polo, né? Substitui o ganho e descubro um z, né? O zero, que é 7.6, né? Finalmente, a função de transferência do controlador ou filtro, né? Seria k vezes s mais o zero dividido por s mais o polo, resultando nessa função de transferência, certo? Agora vamos fazer o mesmo exercício, só que ao invés de projetar um filtro de primeira ordem, vamos projetar um controlador PID, tá? Um controlador PID, tá bom? Então, esse aqui, tá? Então, a parte B, projetar um controlador PID para o ponto de pressão SD igual menos 1,35 mais J3.3, né? Então, a estrutura geral do PID seria um KDS quadrado mais KPS mais KI dividido por S, certo? Observen que o polinomio A é o mesmo, porque o ponto de pressão é o mesmo, certo? O polinomio A vem do ponto de pressão. Como o ponto de pressão é o mesmo, o polinomio vai ser o mesmo, certo? Então, nesse caso, o polinomio A vai ser o mesmo, tá? Mesmo polinomio A, ok? Agora eu monto uma função f com o controlador C em série com a planta G e fecho malha, certo? Lembrando que a planta é G igual a 3 dividido por S mais 1 vezes S mais 2, né? Essa planta. Então, fechando a malha C e G, né, vai dar isso aqui, né? Esse é o produto C e G, certo? Dividido por 1 vezes o produto C e G, né? Aí simplifico e obtenho essa função, né? Aquela função aqui, organizando os termos, né? Multiplicando esses três termos, vamos ter esse polinomio aqui. E aqui organizamos, né? Esse cubo, os termos com S quadrado, os termos com S e os termos sin S, certo? Então o denominador de essa função f vai ser o polinomio t, certo? Então o polinomio t vai ser o denominador de f, que vai ser esse cubo mais tudo isso aqui, né? 3 mais 3kds quadrado mais 2 mais 3kps mais 3ki. Tá? Agora comparamos o polinomio a com t, certo? Então colocamos lado a lado, certo? Então começamos comparando o termo s quadrado, né? O termo s quadrado seria esse daqui, certo? Esse é o termo s quadrado. Comparamos com esse termo aqui, s quadrado, certo? Comparamos esse com esse, né? 945 quadrado dá 3 mais 3kds quadrado. Aí kd vai ser 2.15, né? Agora comparamos o... que deu? Bom, agora comparamos os termos com S, ou seja, com primeira derivada, certo?
esse termo com esse, comparamos com esse termo com esse, né? Então, comparamos esse termo aqui com esse, comparamos com esse daqui que é multiplicado por esse, certo? Então aqui vamos ter 3094 igual a 2 mais 3 kps. Kp vai dar 9,64, tá? Finalmente comparamos os termos sem S ou sem derivar, certo? Os termos sem derivar, né? Seria esse termo sem derivar e do outro lado temos esse termo sem derivar, né? Então, 85,81 vai ser 3 vezes KI, né? Então, KI vai ser 28,6. Então, finalmente, a função de transferência do controlador vai ser isso aqui, ok? Então, se a gente simula o sistema, a gente coloca a planta, fecha a malha com um controlador, né? Vamos olhar a resposta. Olha aqui, a resposta do filtro é a resposta em vermelho, certo? A resposta em vermelho, o que aconteceu? Ficou com um erro estacionário, certo? Erro estacionário de 1.1, menos de 1.2, né? Tem um erro estacionário, né? E com o PID, olha o que aconteceu no PID. O PID não tem erro estacionário, tá? E de fato ficou mais rápido, né? A resposta mais rápida. Mas vamos aí, o filtro e PID tem diferentes desempenhos, tá? O filtro normalmente é usado para pequenas perturbações, né? Normalmente ou mexe no transitório ou mexe no permanente, né? Nesse caso está mexendo no transitório, né? O PID é mais completo, né? Ele pode mexer no transitório e no permanente ao mesmo tempo, ok?